Oi, meu nome é Thalita, sou aluna do curso de Ciências Biológicas da UES, Polo do Maranguape, e esse vídeo é para explicar um pouco, né, como foi esses 2 anos de estágio, né, que começou no primeiro ano, no sexto ano do ensino fundamental e terminou agora com o terceiro ano do ensino médio. Vou falar um pouco sobre das coisas que eu aprendi, das experiências que eu obtive, né? Tanto nas escolas como com os professores, até mesmo com os alunos. E coisas que antes eu não fazia, né? Ou então tinha vergonha, tinha nervosismo de fazer. E hoje em dia, graças a esses 4 estágios, já não sinto mais tanta dificuldade. Bem, a primeira escola foi a do Rio Grande do Norte, né? Que a gente ficou com o sexto ano do fundamental. A professora era a Raquel, ela era muito boa, sabe? Se não fosse para ajudar, complicar a nossa vida, ela também não fazia. Ela era muito prática, sabe? Muito direta nas instruções que ela passava pra gente. E essa é uma característica de todos os professores que nos ajudou no estágio, né? Foram nossos orientadores. Eles sempre foram muito práticos, tá? Não eram muito de enrolar. Se eles tinham alguma coisa para falar, eram bem rápidos mesmo, não tinha esse problema. Com a Raquel, como ela era professora de crianças, né, ainda, a gente aprendeu muita coisa, né, eu e meu colega. Eu, por exemplo, me lembro dela, como é que ela fazia para a turma ficar em silêncio, ou então quando os meninos brigavam, como é que ela fazia, né, como é que ela mandava um pedir desculpa ao outro. Ou então quando ela estava aplicando alguma prova, como é que ela fazia para, né, olhar se os alunos estavam pescando, ela separava eles, né, por fila. E tudo isso daí eu levei até o final, né? Que é coisas básicas que a gente aprende, como lidar com um aluno, né, que ele é respondão, por exemplo. E mesmo depois de passar pelo fundamental e os 3 anos do ensino médio, eu percebi que eu gosto mais de ensinar o fundamental, porque eu acho eles são mais fofinhos, respeitam mais a gente. Eu achei o ensino médio que alguns são mal criados, não respeitam a gente, né? Principalmente que eles não veem a gente como professores, né? Veem a gente como estagiários, pelo menos assim, nesse ponto, alguns não respeitavam a gente. E o fundamental eu sempre achei eles mais carinhosos, sabe? A gente conversava sobre várias coisas, eles tinham interesse, falava sobre algumas curiosidades dos temas, né? Da aula, se fosse invertebrados, a gente ia falando sobre as baratas, os crustáceos, e a gente viu que eles ficavam bem interessados. Outra coisa que eu aprendi, né, nesses anos, né, esses 2 anos de estágio, é que eu quero ser uma professora que é bem-humorada. Assim, não quero ser séria. Aprendi que eu quero ter o respeito dos alunos, mas ao mesmo tempo eu quero ter uma relação de amizade com eles, que eu possa conversar, sabe? Que eu quero realmente me importar com eles, quando eles não estiverem fazendo atividade, eu ter a liberdade de mandar uma mensagem no WhatsApp deles e cobrar, ou então fazer piadinhas ao longo da aula. Eu testei, né, ser mais séria e ser mais, assim, simpática, mais alegre, mais bem-humorada, e o que deu bastante resultado pra mim foi essa segunda opção. Eu percebi também que eu gosto muito de ser chamada de tia, né? E outra coisa que eu percebi é que, principalmente no ensino médio, os professores não aceitam. Alguns não aceitam. Olha, não me chame de tia, que eu não sou seu tio, né? Eles diziam. Mas no fundamental não, já é diferente. Eles já deixam, né? Porque são crianças. E eu não, tanto no ensino médio como no fundamental, eu gosto muito de ser chamada de tia.
Outra coisa que ao longo do estágio eu percebi, né, me descobri como professora, é que eu não tenho muita paciência para bagunça, me estresso muito fácil. Teve uma vez que os alunos fizeram tanto da bagunça numa aula, principalmente depois do recreio, que eu percebi que depois do recreio é fatal eles voltarem agitados. Fizeram tanta bagunça, mas tanta bagunça, que eu terminei o dia com a minha cabeça doendo muito aqui, ficou até no comecinho da noite. Eu percebi que eu me estresso muito fácil com esse negócio de bagunça, baderna, conversa. Não tenho muita paciência. E que ao mesmo tempo eu fico muito feliz quando eu vejo os alunos que são interessados, que fazem perguntas. Eu me empenho em estudar mais para responder as perguntas deles e fico triste, fico desmotivada quando vejo, né, na hora da explicação, quando via na hora da explicação eles conversando, ficava muito desmotivada mesmo. E o estágio, né, em todas as suas fases, ele foi muito importante para mim. No começo, no 6º ano, eu ficava muito nervosa, e é porque eles eram criancinhas. Eu lembro que eu tremia, que eu não conseguia segurar o pincel, porque minha mão tava tremenda, né? Que era a primeira vez que eu entrava em sala de aula. E ao longo, né, das aulas eu fui melhorando. Ainda hoje, quando é assim, né, uma turma nova, eu fico um pouquinho nervosa, mas não como era antes, que eu ficava tremendo mesmo. E a prática do estágio, né, de toda semana tá lá, ter que falar com os alunos, ter que elaborar a aula, me ajudou muito. Plano de aula, fazer plano de aula, eu aprendi também. Porque eu pensei que era uma coisa muito elaborada, né, como pede nas bilhações do curso. Só que na prática mesmo, quando a gente vai dar aula de verdade nas escolas, é muito mais simples o plano de aula. Então esse foi um ponto que eu gostei de saber. E como eu falei, né, ao longo das aulas eu fui testando, né, ser vários tipos de professora, né, e o que mais eu gostei mesmo foi quando eu compartilho, né, algumas informações da minha vida pessoal com os alunos. Eu percebo que eles se ligaram mais comigo, né, gostaram mais de mim quando entre uma explicação e outra eu colocava algo sobre a minha vida, uma explicação sobre animais, alguma coisa assim de ciências, né, do fundamental. Aí eu falava do meu cachorro, qual era o nome dele, que ele era muito danado, aí ao mesmo tempo ficava aquele alvoroço, né, que eles queriam falar também. E, em resumo, o estágio, né, ele é muito importante por isso, porque só na teoria, se eu estivesse só dentro de sala de aula, estudando psicologia do desenvolvimento e as disciplinas que pedem, eu não teria tido todas essas experiências de lidar com um aluno que é rebelde, lidar com um aluno que é mal criado, com um aluno desinteressado, com um aluno que tem problemas de aprendizagem, né? Presenciei muito caso de bullying também dentro, né, da sala. Os meninos fazendo hora, né, com quem tinha algum tipo de deficiência. Aprendi também a rotina, né, de uma escola, assim, seu perfeito funcionamento, apesar da pandemia, né, que a gente tá só online, mas deu tempo. Horário de entrar, os minutos de tolerância, né, quando os alunos chegam atrasados, as regras, né, aprendi que cada escola tem regras específicas. Por exemplo, no fundamental, tem que fazer a oração, né? E já no ensino médio, não é tão necessário assim, eu acho que nem tem. E acho que só cantam um hino também. E dentro dessa rotina escolar, o que eu achei que é bem cansativo é acordar, né? Porque onde eu moro, para onde era a escola que eu estava estagiando, era quase 1 hora para chegar, eu tinha que acordar 5 horas, por exemplo, para 6 horas, 5h30, sair para chegar lá umas 7 horas, né, que 7h15 começava a aula. Achei muito cansativo, chegava no final do dia destruída, e isso é um ponto que eu queria ressaltar também. Os outros professores, né, do 1º, 2º, 3º ano, foi a Cristina, o Arthur, depois a Cristina de novo, respectivamente, né, agora no finalzinho da pandemia vai a Cristina novamente. E por fim, eu queria destacar que o estágio, ele é muito importante, né? Só que ele é apenas a primeira fase, né? Por exemplo,
é onde nós vamos formar as nossas primeiras características como professor, nossas primeiras experiências, mas, na minha opinião, eu já tive a experiência de dar aula, né, numa escola mesmo, particular. A gente só aprende mesmo na prática, sabe? Lidando com cada tipo de aluno, algumas experiências inusitadas, né, que vem ao longo do tempo. Eu lembro que eu ficava muito... nem conseguia nem falar direito, e hoje em dia eu já falo pelos cotovelos dentro da sala. Já tive até vez de eu dar aula sem planejar. Acredita? Coisa que no começo, lá no sexto, primeiro ano do ensino médio, eu jamais faria. E ele foi muito importante pra gente poder... Hoje, né, tá improvisando. Foi um estágio, foi muito importante para hoje estar nessa fase. Então era isso, né, devido ao tempo. Queria falar muito mais, mas o estágio, ele é fundamental para um aluno que ele está se formando, né, em uma licenciatura, para ele ter pelo menos o pontapé inicial, né, de entrar na escola, de conversar com o grupo gestor, de conversar com seus colegas, de saber onde é que ele fica, de saber como é que os alunos se comportam, né, pelo menos esse pontapé inicial para o professor recém-formado não chegar totalmente perdido na escola. Então, era isso. Tchau.